né? Gente, vamos falar aqui sobre a Hariane Almeida, que desabafou após ela ser abordada por um homem totalmente nu. A gente sempre fica aqui comentando no canal, sempre militando para as pessoas respeitarem o limite das outras, mas tem gente que não respeita o limite das outras, tem gente que sai no meio da rua nua e começa a se mostrar para as outras pessoas. Isso é uma vergonha, a gente sabe exatamente que isso é um tipo de comportamento que não deve acontecer na sociedade, mas você que está me assistindo com certeza conhece algum caso de sair no meio da rua e ter uma pessoa nua, ou alguém comentou com você, ou passou no jornal. Sempre tem essas pessoas que ultrapassam o limite do bom senso e acaba fazendo isso, né, de certa forma no meio da rua. Muitas vezes, muitas dessas pessoas alegam transtornos psicológicos e outras pessoas e que existe, né, obviamente, existe uma série de doenças patológicas psíquicas que faz com que a pessoa perda a noção da realidade, realmente tire a roupa, mas em muitos desses casos as pessoas estão usando alguns entorpecentes e algumas questões ilícitas e acabam fazendo isso, se exaltando, ou talvez, né, até numa bebida e acabam ficando nuas, né, no meio da rua, e isso afeta crianças, afeta o bom senso social, o convívio, todas as regras sociais é afetado quando tem uma pessoa que ultrapassa isso. Mas vamos ver aqui como que aconteceu o caso da Hariane Almeida, né? Onde que ela estava para acontecer isso, né? Onde que aconteceu? Como aconteceu? Que dia que aconteceu? São essas perguntas que a gente quer entender, obviamente, para a gente ver o contexto da situação. Porque às vezes a gente fala assim, só acontece isso no Brasil. O Brasil acontece todo tipo de merda possível. Aí você viaja para outro país, você vê que lá ainda é pior. Né? Você só começa a valorizar o seu país quando você sai pra fora e vê que lá é pior do que o seu país. Não é verdade? É isso, só isso, né? O Jordan falou o seguinte, que horror, Conde. Exatamente, né? Exatamente, é muito tenso, Jordan. É um horror mesmo, né? Você também que tá me assistindo acha isso um horror? Porque eu acho completamente um horror e isso acontecer em pleno 2025, gente. Em pleno 2025 acontecer uma coisa dessa, né? Vamos lá, olha. A Hariane, gente, Almeida, ela estava numa viagem pelo Reino Unido e a influenciadora afirmou que o homem abaixou as calças ao abordá-la em um parque de Londres. Meu Deus do céu, cadê a explosão, gente? Chama a explosão. Eu tô passada, chocada. Gente, é inacreditável. Inacreditável, Jonas. A situação é muito complexa, né? É muito mais tensa do que a gente imagina, né? Ela estava num parque em Londres, tá? A gente sempre tem aquela ideia, Londres, nosso inglês refinado, inglês de Londres é mais bonito, as pessoas de lá são mais... Aí você vê uma pataquada dessa acontecendo naquele país. Obviamente que isso não não generaliza todas as pessoas de Londres, né? Não é isso, a terra da rainha, né? Não é isso. A influenciadora Hariane, gente, ela viveu esse momento de tensão aí durante a viagem a Londres, no Reino Unido. E resolveu, claro, desabafar nas redes sociais para os seguidores dela. Obviamente, se aconteceu isso, você é um influenciador digital, você vai mostrar para as pessoas como que é esses casos que acontecem. Você vai mostrar como que aconteceu, você vai provar o que fizeram com você, porque afinal de contas é o seu canal, é o seu Instagram, é o seu TikTok, então você pode postar exatamente o que você quiser, porque é lá no seu TikTok seu que você manda nas suas redes sociais, e você pode falar desses assuntos para orientar outras brasileiras, outros brasileiros, ok? É isso mesmo, ó. E aí ela resolveu, né, para os seguidores dela nas redes sociais, e disse o seguinte, ó, para quem não sabe, ela é ex-mulher do Matheus Vargas, né, filho de Leonardo, e disse que estava em um parque na capital da Inglaterra quando ela foi abordada por um homem, né, por esse homem aí. Aí ela explicou a situação, olha, muita calma nessa hora como que ela explicou, ó. Assustada, preocupada,
acabada, desnorteada psicologicamente e envergonhada por essa situação que aconteceu com ela, né? Ela usou os stories para detalhar o ocorrido. Abre aspas. Abre aspas. Vou falar uma coisa aqui. Aqui é perigoso, tá? Ontem, eu e a Rayane, irmã de Hariane, a gente estava num parque e aí 2 caras encarou. A gente começou a ex-participante do Big Brother Brasil. Aí, quando a gente foi sair do parque, ele foi de novo em direção a gente para a saída do parque. Presta muita atenção. E aí, ele abaixou as calças e mostrou tudo pra gente. Revelou Hariane Almeida. Ele estava com as calças abaixadas e fiquei com muito medo. Gente, olha, desculpa. Vamos continuar falando sobre essa matéria aqui, gente. Ele estava com as calças abaixadas e fiquei com muito medo e preocupada. Porque parque tem muito idoso, criança e muitas crianças indefesas. É isso que eu comecei falando aqui no início do canal. E eu tava sorrindo aqui, gente, por outra coisa, que eu tava no celular pipocando aqui com mensagem. Mas isso daqui foi o que a gente começou falando no início. Principalmente tem crianças no ambiente, tem pessoas idosas. E acontece isso, gente, é um parque de diversão. Acontecendo uma coisa dessa. Muito, muito tenso, né? O Jordan falou o seguinte: se fosse o cara fazendo isso com o WF Santos, depois ele ia se arrepender. Olha, se fosse com o WF Santos, eu tenho certeza. Espero que a orelha dele esteja queimando nesse momento que a gente tá falando dele. O WF Santos está aí, meu Deus do céu. Olha, e assim, uma situação muito tensa. A gente tá brincando aqui, mas é uma situação muito tensa. E tem que ficar de alerta pra você quando você for mulher, você LGBTQIA+, que você for fazer uma viagem pra esses locais. Não confie em todo mundo, porque o perigo está em todos os lugares e a gente precisa ter essas mensagens, ter esses ensinamentos, sabe? Essas situações que as pessoas compartilham nas redes sociais, principalmente para as pessoas entenderem que realmente não é brincadeira, gente. É uma situação que a gente tem que estar em alerta, em constante alerta mesmo da situação. É muito tenso, viu? A gente brinca para a situação, mas a gente precisa entender que essas coisas, de certa forma, é uma forma de nos alertar sobre esses perigos também, né? Eu sempre acho isso. É uma coisa muito difícil, né? Meu Deus do céu. Olha que situação, gente. Meu Deus do céu. Olha, vamos aqui ver o relato dela, que diz assim, olha. Ao encerrar, a influenciadora, gente, aconselhou os seguidores e disse que ficou enojada com a situação. Abre aspas. Então, vai um alerta aí para todos vocês cuidarem dos filhos de vocês. Não soltem das crianças por muito tempo. Imagine um cara louco desses, né? Bicho, o cara tava pelado e eu fiquei assustada e enojada, completou a Hariane aí nas redes sociais dela, gente. É uma situação muito complexa, muito vexatória e que tem que ser levado também para as pessoas desse parque. Qual foi esse parque que aconteceu isso? Tem que colocar lá para as pessoas fazerem uma administração corretamente, respeito com as pessoas e também para que essa situação não ocorra novamente com mais ninguém. É isso que a gente precisa, não é mesmo? É isso mesmo. Precisa ter aí uma fiscalização adequada para que isso não ocorra com pessoas de diferentes partes do mundo, não é mesmo? Não viu, Londres? Você, o rei aí, o rei que está nos assistindo agora, o rei de Londres, presta bastante atenção. Você tem que fazer medidas de segurança. O senhor já está um senhorzinho, então você precisa fazer medidas de segurança, de fiscalização para os seus parques aí de Londres, tá bom? Precisa ter mesmo e tem que ser feito da melhor forma possível, ok? Né, gente? Tem que ser feito mesmo. Tem que ser feito mesmo. Ai, gente. Ai, eu tô terrível. Olha, é isso aí, olha. E aí, essa situação toda
A gente viu também que tem o término, né? A Ariane sofreu um término aí de relacionamento e ela tava respondendo essas perguntas ali, mas o foco de agora foi realmente essa situação absurda que aconteceu com ela. Gente, já quero ver o que você está achando disso tudo. Comente aqui o que você está achando. Deixa o seu gostei. Entra no nosso grupinho no WhatsApp para você receber os vídeos em primeira mão, muito bacana. E olha, eu vou deixar aqui para vocês também assistirem os outros vídeos bem aqui também. Beijão!